São de todos, e eu vou mostrar para vocês um pouquinho, vou falar um pouquinho hoje sobre o nosso programa, que é um programa inovador, que é o programa Carbono Neutro. Esse programa, ele visa atender ações de mercado de carbono. Então, eu vou falar para vocês a linha de tempo de como que vai acontecer a nossa apresentação. Inicialmente, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as mudanças climáticas, vou fazer uma introdução às mudanças climáticas. Depois, eu vou falar um pouco sobre as boas práticas de sustentabilidade. Finalmente, sobre o programa, como que ele acontece, as vantagens e a competitividade desse programa para as empresas, e no final eu estou aberta para perguntas. A nossa apresentação vai durar entre 45 e 45 minutos, no máximo 50 minutos. E depois disso, então, eu estou à disposição por 10 minutos para perguntas. Então, inicialmente, eu vou falar um pouquinho sobre o que são os gases de efeito estufa. A gente fala de mudanças climáticas e falamos de aquecimento global, mas também a gente tem que entender por que está acontecendo o aquecimento global, por que estão acontecendo as mudanças climáticas. Tudo isso daí é graças ao que a gente chama de efeito estufa. O efeito estufa é um sistema, é uma alteração natural, um efeito natural do planeta Terra, onde a gente tem uma capa protetora que envolve o planeta, e essa capa protetora que envolve o planeta mantém a temperatura do nosso planeta dentro de um patamar adequado para a vida aqui na Terra. Então, essa capa de efeito estufa existe, esses gases, eles sempre existiram no nosso planeta, sempre, desde que o nosso planeta consegue habitar a vida, né? E esses gases permitem que essa vida aconteça e vá se organizando no planeta. Então, o gás de efeito estufa, o que ele faz? Quando vem o Sol, a gente tem o Sol central, esse Sol libera raios de diversas densidades, esses raios, eles entram na nossa camada, passam pela camada de gases, que é a Terra, e depois disso, ele Gente, assim, ó, tem um pessoal que está entrando agora, e daí eu acabo me perdendo, porque não tá livre, né, e daí acaba me atrapalhando um pouco. Então, se eu perder aqui, eu volto a falar, tá? Então, essa camada de gases que envolve a Terra, ela faz o seguinte, quando bate o Sol, parte dos raios ficam na atmosfera da Terra e aquecem o planeta. Então, o planeta ele é aquecido. Outra parte desses raios, ele rebate, principalmente nas áreas brancas, que são as placas de geleiras, né, de neve que a gente tem nos polos, ele volta então para o universo. Então a gente tem uma parte que volta para o universo e outra parte que fica aqui no planeta Terra. Isso daí acaba aquecendo o planeta. O que acontece é que quando nós estamos aumentando essa quantidade de gases que envolve o planeta, isso daqui acontece não por efeitos naturais, como a liberação de gases pelos vulcões, por exemplo, ou pela fermentação, né, que acontece naturalmente, mas sim acontece por quê? Porque no meio da nossa Terra, na crosta terrestre, nós temos bolsões de carbono, que hoje a gente pode chamar de petróleo ou gás natural. Esses bolsões, eles são ricos em carbono. E eles ficaram armazenados. É um carbono que antes estava na atmosfera, fazia parte das nossas florestas, dos seres vivos que viviam aqui. E com o passar do tempo, eles foram sendo armazenados e ficaram dentro desses bolsões na crosta terrestre. E nós vamos lá nesse bolsão e retiramos esse carbono e colocamos ele, então, na atmosfera. Então, isso daí é através de transformação desse carbono em combustíveis, em energia. Então, quando a gente faz isso, a gente aumenta a quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera de uma forma que acaba saturando a atmosfera terrestre. É natural isso? Não é. Por quê? Porque esse gás ele estava armazenado lá, esse carbono estava armazenado, ou esse gás de efeito estufa, que a gente pode transformar em carbono equivalente, estava armazenado anteriormente. Agora, ele já está na nossa atmosfera e ele vai fazer parte dessa atmosfera. Isso quer dizer o quê? Que a gente vai ter que ter muita floresta para descarbonizar. A gente vai ter que ter sistemas para retirar esse excesso de carbono ou absorver, ser um sumidouro de carbono da atmosfera.
E a gente está fazendo o contrário, a gente está tirando floresta e está jogando mais carbono. Então, a tendência é aumentar essa camada de gases e aumentar a alteração do clima, porque isso influencia diretamente na temperatura do planeta e influencia também no clima do planeta. Aqui, para que vocês vejam nesse gráfico, a projeção anual de emissão de gases de efeito estufa, graças à queima de combustíveis fósseis, ela vem aumentando exponencialmente, né, desde 1960. Isso daí também, a gente tem uma mudança de uso da terra que também está acontecendo. Então, a gente está perdendo florestas aqui embaixo. Então, eu aumento a quantidade de gás de efeito estufa e também a gente perde florestas ao longo desse tempo. Então, a gente tem, então, com isso, uma quantidade maior a cada ano de gás de efeito estufa sendo emitido. Hoje está em torno de 3 bilhões de toneladas por ano. Dentro das emissões de gás de efeito estufa brasileiro, e por que eu estou introduzindo isso aqui para vocês? Para que entendam a questão do inventário e do programa, do que a gente coloca no programa Carbono Neutro. Então, as emissões brasileiras hoje, ela é dividida em mudanças de uso do solo, que são as florestas que são retiradas para implantação de agricultura, pecuária, implantação de ambientes urbanos, agropecuária, energia, resíduos e processos industriais. Então, dessas 5 atividades que a gente pode ter no planeta, que são emissoras de gás de efeito estufa, a que maior emite gás de efeito estufa no Brasil, desde 1990, é a alteração do uso do solo. Então, a gente desmatar para colocar alguma coisa em cima daquela área. Então, retirada de floresta. A gente está destruindo a floresta e nossa maior emissão, ó, o verdinho mais escuro, a maior emissão é da retirada de florestas. Depois disso, então, a emissão por agropecuária. Então, o agro e a pecuária são grandes emissores de carbono, principalmente pelo uso de compostos nitrogenados. Depois disso, vem a emissão por energia, ou seja, uso de energia. Aqui no Brasil, a gente usa termoelétricas ainda. Então, esse uso de termoelétricas e outras energias que são fósseis, né, acaba aumentando as emissões de gás de efeito estufa, e é considerável isso. E, finalmente, a parte de resíduos e processos industriais. Vejam que os processos industriais não têm uma emissão tão exponencial assim. A gente tem que trabalhar muito no Brasil com a questão do desmatamento e com a questão do agro, né? Porque são referências maiores de emissões de gás de efeito estufa. Mas os processos industriais, eles estão ali também fazendo parte desse contexto. E quais são os gases de efeito estufa? Nós temos, a princípio, 6 gases de efeito estufa: o CO2, CH4, N2O, o PFC, SFCs e HFCs. Aqui são gases refrigerantes, aqui o CO2 é o dióxido de carbono, metano, óxido nitroso. Então, esses gases de efeito estufa aqui são emitidos a partir de várias atividades. Quais são as atividades? Pode ser a combustão, né? Então, o uso de gasolina, diesel, a combustão nas termoelétricas, que daí é o uso de gás natural ou de carvão, na eletricidade, então, no sistema de distribuição de eletricidade, na decomposição de resíduos, tratamento de resíduos, em algumas pilhas, baterias, na fermentação entérica de animais, não só de animais, de todo mundo, né? Todo mundo tem uma fermentação, mas principalmente de gado, porque hoje a gente tem 20 animais para cada ser humano no planeta. E no transporte. Então, no transporte de produtos, de matéria-prima. Então, o sistema de transporte emite vários gases de efeito estufa. E, finalmente, nós temos, então, para saber qual que é o impacto dessas mudanças climáticas, ou seja, dessa exagerada emissão de gás de efeito estufa e o efeito estufa no nosso planeta, o que isso impacta na minha vida? Então, assim, ela causa eventos extremos no planeta. Chuvas torrenciais mais periódicas,
Ah, acontece sempre, Patrícia, tá? Acontece, não precisa acontecer uma vez, 2 vezes por ano, mas agora acontece várias vezes por ano, essa chuva torrencial, e ninguém espera que ela aconteça, né? Acaba acontecendo grandes enchentes ou grandes movimentos de seca fora de época. Então, a época de seca era em junho, julho. Ah, agora a seca está acontecendo em dezembro. Isso daí muda também a biologia dos animais. Então, os animais, eles têm um ciclo biológico para reprodução. As plantas têm um ciclo biológico para reprodução também, para a produção de flores e frutos. A alteração desse clima, ou seja, muita chuva, muita seca, isso daí acaba alterando toda a biologia dos seres e a gente tem uma redução também na produção de alimentos. Então, a gente começa a ter escassez de recursos e perda de biodiversidade, graças a isso. A perda de biodiversidade, ela não acontece somente porque os animais não conseguem se reproduzir, mas acontece pela falta de ecossistemas adequados para que eles habitem, para que eles possam se reproduzir, se alimentar e para moradia. Da causa riscos à saúde, então a saúde de todos os seres, né? Não é só ser humano, mas todos os seres vivos em si. Então, vem doenças que antes estavam na floresta, ela começa a vir para a cidade, já começa a aparecer doenças muito antigas que voltam por conta da alteração do clima. E, além disso, a gente tem uma outra questão, que é a questão econômica. Com a alteração do clima, o alimento vai ficando mais caro, a saúde vai ficando mais deficiente, a gente tem que gastar mais com saúde, então isso daí atinge diretamente o bolso de cada um de nós. Então, a gente tem um perfil, graças a isso, de negativo, eu posso dizer, que é muito importante, mas existe possibilidade de a gente prevenir isso. Então, trabalhar com prevenção. Hoje a gente já está no caminho para que a gente vá aumentando essa pressão de saúde, de alimentação, de economia. Existe essa pressão para isso daí ir piorando. Mas a gente consegue parar isso ou reduzir isso para que a gente não influencie muito um perfil de curto, médio e longo prazo da humanidade. Então, imagine um calor que ele vai aumentando aos pouquinhos, aí, só que você não consegue ligar o ar-condicionado, você não adianta, por mais que você tente, fora sempre vai estar quente. Então, você não consegue mudar aquilo, porque vai sempre piorando. Então, essa é uma tendência que eu espero e eu tenho confiança de que todos nós vamos agarrar a causa, né, para reduzir as nossas emissões de carbono e proteger as florestas, e com isso a gente vai conseguir diminuir muito a incidência de emissão de carbono por cada um de nós e pelas indústrias também, assim como pelas florestas. E como que a gente pode combater as mudanças do clima? Através de 2 ações, uma de mitigação e outra de adaptação. Na ação de mitigação, nós fazemos, então, o que a gente chama de redução de emissão de gases de efeito estufa. Então, eu vou, na minha vida, reduzir a emissão desses gases através das minhas atividades, ou na atividade de transporte, ou na geração de resíduos, ou no consumo de energia, consumo de água, ou na compra de produtos mais verdes, mais que a gente chama de ESG de verdade, não é o ESG de mentirinha. Então, eu vou fazer ações na minha vida, né, e exigir isso como consumidor para que haja uma redução de emissões de gás de efeito estufa. Então, é uma mitigação, eu reduzo essa emissão. Eu reduzo através da compensação de carbono, reduzo através da descarbonização na minha casa, da descarbonização na minha indústria. Então, isso daí é uma redução. E para eu fazer isso, a mitigação, eu preciso saber quanto que eu emito. Então, eu tenho que saber o meu GWP, meu potencial de aquecimento global, individual ou coletivo, ou da minha indústria, ou da minha empresa, ou do meu evento. E isso daí é feito através de uma ferramenta que é chamada de inventário de gás de efeito estufa. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. A outra forma é através de adaptação. Então, a gente faz uma adaptação no sistema natural para que, se acontecer aquele evento climático, aquilo dali não deixe aquelas pessoas, aquele ecossistema vulnerável.
e seja destruído, porque o custo para você construir novamente é muito maior do que você adaptar, ou seja, prevenir. Vou dar um exemplo. Na Alemanha, no ano passado, eu estive na Alemanha e tem um rio lá que passa em uma das cidades. E esse rio ele estava aumentando rapidamente seu volume. Então, durante o período que eu estava lá, eu escutava sirenes que dizia que o rio estava aumentando o volume, porque as cidades são bem perto do rio. E o que essa cidade fez? Ela construiu, coloca uns tapumes no entorno, em volta de todo o rio, em toda a margem do rio, de um lado, numa ponta à outra, para que esse rio, quando ele aumentar o seu volume, não atinja a cidade. Então, ela avisa e levanta os tapumes, e daí o rio continua passando. E é interessante, porque o rio ele fica acima da margem da rua e ele continua fluindo naturalmente. Vou dar um outro exemplo, isso daí é um exemplo positivo, onde a cidade, o município, está evitando uma catástrofe ou o dano para muitos moradores. Isso daí é um dano material, um dano de saúde, um dano também emocional, porque isso daí causa danos na nossa emoção também. Um outro exemplo, que é um exemplo que não é positivo, ele é um exemplo de aprendizado, aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, ali houve um aumento do volume do rio também e desabrigou muitas famílias. Foi uma catástrofe no ano passado. Mas não foi só uma vez, foi uma, duas, três vezes. Esse ano teve de novo. Então, assim, estar preparado para essas eventos climáticos extremos já é um processo de diagnóstico, pesquisa e execução, mas muito mais de pesquisa e execução. Pesquisei, eu sei que pode acontecer tal evento aqui, então, vai aumentar o volume do rio. O que a gente precisa fazer para que, quando esse volume de rio aumente, a gente consiga proteger essa população que está aqui no entorno? Então, isso daí já é um processo de adaptação às mudanças climáticas. Tem ali, eu coloquei um linkzinho que vocês podem entrar naquele link e ali tem várias opções de adaptação que vocês podem implantar nas suas empresas ou na sua vida para trabalhar essa questão. A adaptação ela é um sistema de prevenção às mudanças climáticas. Mitigação é um processo de eu quero saber o quanto que eu tenho e o que eu posso fazer para evitar. Então, eu estou mitigando, eu estou reduzindo, né? A adaptação não, eu tenho aquilo dali, mas o que eu posso fazer para aquilo dali não causar um dano para mim? Para minha empresa, para a empresa importante, para o meu município, né? Ou para o meu estado, ou para o meu país. Porque os custos com adaptação e custos com depois, né, depois do evento climático, é muito maior, é muito caro para o país, é muito caro para a gente, porque nós que pagamos os impostos. Não é o país Brasil, mas é cada um dos brasileiros que pagam a conta depois. Então, alguns exemplos, a troca de energia, então, de pegar energias termoelétricas e trocar tudo por energia renovável. Então, isso daqui tem uma menor emissão de carbono, aqui eu tenho tem essa mitigação, né, de gás de efeito estufa. Outra, eu tenho uma área de um terreno grande que está lá sem nada de vegetação em cima, daí eu planto floresta, esse reflorestamento é um exemplo de mitigação. E a substituição de equipamentos e produtos com alta emissão de energia para equipamentos que são baixo utilizadores de energia, por exemplo. Então, tem uma lâmpada que antigamente usava muita energia para lâmpadas com maior tecnologia hoje, que utiliza bem menos energia. E alguns exemplos, então, de adaptação, né? Então, urbanizar, organizar as cidades, então, colocar as pessoas em áreas de baixo risco e, ao mesmo tempo, fazer a organização urbana, né, das cidades. E no campo, evitar situações como a gente está vendo aqui, ó, está tudo desmatado, tem uma poça de água ali, os animais eles estão doentes, inclusive, porque não tem alimento. Coloca tudo, cerca, coloca eles num ambiente organizado, a água vai estar disponível através de sistema de canalização, colocar tecnologia naquele ambiente rural vai ajudar a
aquele produtor a ter melhor qualidade de sua produção, né, de animais ou de alimentos, e, ao mesmo tempo, reduzir as emissões de carbono. E esses animais não vão estar tão vulneráveis ao clima, porque aqui a gente tem claramente um clima muito desfavorável e aqui a gente vê que os animais estão mais saudáveis, né? Então, isso daí ajuda a evitar danos maiores também na agricultura. Quais as boas práticas individuais, então? Como que a gente deve agir, né, para combater as mudanças climáticas? Primeiro, a redução de consumo de energia na nossa casa, na nossa empresa, desligar a luz, etc. Uso de transporte mais sustentável, então incentivar um transporte público, usar o transporte público que funcione, né, também, ou fazer transporte, assim, de carona, ou usar bicicleta, moto. As motos elétricas são legais, eu concordo, tá? Mas, assim, a bicicleta é muito melhor, ainda a gente exercita o corpo e combate várias doenças, então, o uso de bicicletas também é muito legal. Se dá para fazer na tua cidade, faça. Consumo consciente, descarte de resíduos consciente também. Quando vai no mercado, dê preferência a alimentos que são de produtores locais, que vêm da região, né, que estão em torno da região onde você mora. Evite desembalar, busque descascar mais, né, comer mais frutas, mais verduras, alimentos que não são alimentos processados. O alimento processado, além de ter um monte de conservante que causa mal à nossa, causa riscos à nossa saúde, ele também ocupa muita energia, um transporte que muitas vezes é inadequado, vem produtos de vários lugares do planeta e acabam aumentando o valor desse produto, além de ele ser caro e ter muito plástico. Então, normalmente, um alimento processado, ele tem plástico envolvido. E a gente está virando o ser humano plástico, né? Porque a gente acaba comendo parte desse plástico, desse alumínio que está nesses alimentos que a gente compra, que são processados, né? Apoiar empresas e produtores mais sustentáveis. Então, buscar perto do teu lar produtores orgânicos, produtores banana orgânica. A gente tem tanto aqui em Joinville banana orgânica, mas os produtores estão parando de produzir banana orgânica porque dizem que ninguém quer comprar. Olha só que absurdo, né? Então, assim, buscar esses produtores de orgânicos e comprar deles, e incentivar o bairro, incentivar as pessoas, incentivar a sua empresa a colocar no alimento dos funcionários produtos orgânicos, porque a gente ajuda a combater a mudança climática, porque esses fertilizantes, esses eu vou chamar de agrotóxico, tá? Mas esses produtos que são colocados para preservar o alimento fazem mal para a nossa saúde também. E, finalmente, quais as boas práticas das empresas? Então, uma empresa ela tem uma capacidade muito grande de escalar a sua operação para os seus funcionários. Então, ela compra alimentos em quantidade, compra produtos em quantidade. E isso daí ajuda, né, ou aumentar o impacto sobre o clima ou diminuir o impacto sobre o clima. E, ao mesmo tempo, ela contribui para mudar a visão de toda a comunidade que faz parte dela. Então, uma empresa com 300 funcionários, são 300 funcionários impactados. Então, ela tem um grande potencial para inovar e desenvolver soluções mais limpas e eficientes, uma grande empresa. E ela tem uma responsabilidade social muito maior. Então, ela produz muito mais resíduo. Então, ela pode também reduzir a sua produção de resíduo com ações de reciclagem, de compostagem, de coprocessamento mais eficientes para o resíduo que ela gera. E ela impacta também os funcionários, quando ela traz educação ambiental, educação para esses funcionários, ensina eles como tratar o nosso planeta de forma consciente, porque aqui é a nossa casa, e ela é compartilhada, todos nós somos responsáveis por essa casa. Então, uma educação ambiental é a educação desse funcionário, desse colaborador, para viver num ambiente colaborativo, onde todos nós cuidamos dele. Então, o que você come, o resíduo que você gera, a luz que você usa, ela é toda compartilhada. Então, somos todos nós responsáveis.
E nós como Brasil, ou como empresa, ou como pessoa, estamos indo rumo ao net zero. Net zero é um termo colocado pela comunidade europeia, aonde as empresas se comprometem a reduzir as suas emissões de carbono até 2030 e 2050. Isso daí está dentro do plano de metas dessa empresa. Isso acontece através de uma implantação de um sistema chamado ESG, que é ambiental, social e governança. Esses 3 pontos, essa tríade, ela é extremamente importante na organização, mas também é muito importante dentro de uma gestão eficiente de carbono. E daí vem, a partir disso, o nosso programa Carbono Neutro. O programa Carbono Neutro, ele está dentro de um contexto global, em acordo com o Acordo de Paris de 2015. O Acordo de Paris, ele vem trazer que nós temos que descarbonizar as nossas empresas, as nossas indústrias e reduzir emissões de carbono também das nossas florestas. Então, no Acordo de Paris, a gente quer limitar as emissões de carbono a fim de reduzir, evitar que o nosso planeta aqueça 1,5 graus. Para vocês terem uma ideia, da era do gelo até hoje não, até 2020, a gente tinha aumentado somente 4 graus da temperatura do planeta. 1,5 graus faz diferença no nosso modo de viver. O impacto é muito grande, mas a gente já está no 1,5 graus e a gente consegue ver já o efeito desse 1,5 graus na nossa vida. E também, além do Acordo de Paris, nosso programa ele está em acordo com a NDC brasileira, que é a Contribuição Nacional Designada, aonde foi assinada no Acordo de Paris e depois certificada em outros eventos de COPs, né, que acontecem nos anos posteriores. Em 2020, o último governo assinou novamente essa NDC e ele disse que nós, o Brasil, vamos reduzir as nossas emissões até 2030 em 50%, ou seja, 50% das emissões reduzidas até 2030. Aquele gráfico inicial que eu passei para vocês, que mostra lá emissões de carbono, de mudança de uso do solo, de resíduos, aquilo dali tem que reduzir tudo em 50%, como linha aí, usando como linha de base 2005. Então, a gente tem que reduzir bastante. Então, o Brasil se comprometeu e nós, né, com o programa Carbono Neutro, nós estamos nos comprometendo juntamente com o Brasil. A gente quer ajudar o país nessa meta. Então, reduzir as emissões de carbono em 50%. E essa daí é a meta que o nosso programa coloca para as empresas. Até 2050, 2030, reduzir 50% das suas emissões líquidas. E emissões líquidas neutras até 2050, ou seja, está zerado. Sobrou um pouquinho ali de emissões que eu não consegui descarbonizar, que é impossível, não tem como eu descarbonizar. É por causa de transporte, alguma coisa de transporte, alguma coisa de energia que não deu ainda, então ainda tem aquela emissão. Aquilo dali eu vou fazer, então, a neutralização de carbono, eu compenso. Né, com incentivo empresas ou incentivo florestas a serem mantidas, e isso daí compensa aquela minha emissão excedente. O nosso programa ele está muito vinculado aos ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, dentro dos ODS, nós damos ênfase ao ODS número 6, ao ODS 7, ao ODS 9, 11, 12, 13, 14, 15 e 17. Então, assim, são ODSs bem importantes. Então, o programa, ele envolve todos esses ODS. Então, quando você coloca o programa na sua empresa, você já vai estar focando em ODS específicos e vai estar divulgando esses ODS também. E vocês imaginem o seguinte, a gente tem uma empresa onde cada produto, cada processo e cada ação contribui diretamente para um planeta mais puro e um futuro mais resiliente. Isso daí parece que pode ser que não aconteça, mas vai acontecer. Eu tenho fé e eu confio plenamente que, à medida que nós temos mais consciência em relação ao nosso estado aqui nesse planeta, no planeta Terra, nós vamos ter consciência sobre o nosso consumo.
sobre o que eu estou contribuindo para melhorar o planeta. Qual é a pegada que eu quero deixar aqui quando eu for embora? Eu quero deixar um planeta mais sujo? Deixei bastante sujeirinha para trás? Ou não, eu deixei um planeta melhor do que quando eu cheguei? Então, essa daí é a nossa meta, é olhar para frente, pensando o que eu estou fazendo hoje, para que lá na frente eu tenha orgulho do que eu vim fazer aqui nesse planeta. Eu vim para ser diferente, eu vim para construir um planeta melhor. Não explorar, mas fazê-lo juntamente comigo. E, finalmente, para que eu faça isso, eu tenho 4 passos a seguir. Primeiro, eu faço o inventário de gases de efeito estufa. Depois, eu desenvolvo metas de descarbonização. Isso daí é feito subsequente ao inventário. Eu preciso primeiro do inventário para depois trabalhar com as metas de descarbonização. Finalmente, eu vou fazer a compensação e vou demonstrar isso para a sociedade através de um selo, que é o selo carbono neutro. Tem que ter essas 4 fases. Se não tiver essas 4 fases, alguma coisa está errada no processo. Então, assim, eu preciso fazer inventário, eu preciso ter metas, eu preciso descarbonizar e daí compensar excedente. E, finalmente, receber o meu selo. O inventário de gás de efeito estufa, eu vou falar de cada uma dessas fases agora. Mais um pouquinho e eu já estou terminando. Primeiro passo é você reduzir a sua emissão através de um diagnóstico. Primeiro você mede quanto que você emite de gás de efeito estufa, depois você faz a gestão disso através de um comportamento de gerenciar essa emissão e daí faz a mitigação. E daí, com isso, você tem o potencial de aquecimento global da sua empresa. O inventário de gás de efeito estufa, nele comporta 3 escopos: o escopo 1, o escopo 2 e o escopo 3. O escopo 1 é aquele escopo onde a minha empresa ela tem responsabilidade sobre a fonte de emissão, ela controla a fonte de emissão. Por exemplo, a minha fonte de emissão é o carro, é o combustível do carro. E eu coloco o combustível naquele carro. Então, eu posso trocar a minha fonte de emissão? Posso trocar o combustível? Posso. Então, eu consigo controlar. Então, o escopo 1 é tudo que eu controlo. Entra nisso aqui, no escopo 1, a parte de combustão estacionária, combustão móvel, processos industriais, emissões fugitivas, transporte, tratamento de resíduos, se for na minha empresa, tratamento de efluentes, se for isso daí acontecer na minha empresa. No escopo 2, eu tenho aquelas emissões que são... eu consigo fazer o gerenciamento dessa fonte de emissão, mas antes de ela chegar na minha empresa, eu não tenho controle sobre ela. Então, são as emissões do escopo 2, que são indiretas. Eu preciso dela, mas eu não consigo controlar como a distribuição ou como ela é gerada. Isso daqui está relacionado, então, às emissões por compra de energia elétrica. Toda a compra de energia elétrica, ela está no escopo 2 e ela é gerenciada através do Sistema Interligado Nacional. Então, quando vem para a tua empresa, se você não sabe de onde saiu a sua energia, exatamente de onde saiu a sua energia, ela chega na sua empresa misturada com outras energias, que é energia de termoelétrica, de eólica, então, vários tipos de energia ali. Isso daí acaba tendo uma emissão de carbono. E no escopo 3 é tudo que eu não controlo. Eu utilizo isso na minha empresa, mas eu não tenho controle sobre a fonte. Então, eu não consigo mudar a fonte de emissão, eu não consigo melhorar ela, colocar um sistema melhor naquela fonte de emissão. Exemplo, aterro sanitário. Todo o meu resíduo eu mando para aterro sanitário. Aí, o meu resíduo é o emissor, mas a fonte é o aterro, porque o aterro ele tem condições de colocar tecnologia para reduzir as emissões de carbono daquele resíduo que está sendo colocado lá. Então, a fonte de emissão é do terceiro, não é tua. Mas você contribuiu para aquele terceiro, para que ele tivesse maior emissão. Então, isso daí entra no teu inventário também, separado, no escopo 3. O escopo 3 é o mais complexo de ser feito, porque ele é bem extenso, ele pega tudo que você compra, mas ele é muito... faz você ver muito bem como que é a gestão, né, de produção da tua empresa. Seguindo, então, nós temos, então, no inventário, primeiro a gente faz os cálculos da emissão,
com uma ferramenta, e essas ferramentas, quais são essas metodologias? O GHG Protocol, cada ano sai um GHG diferente. Depois, a gente utiliza também NBR 14.064 e utilizamos fatores de emissão do IPCC. O inventário de gás de efeito estufa, ele nunca usa uma única ferramenta, ele sempre usa diversas ferramentas para que a gente tenha com exatidão a emissão de carbono daquela empresa. E, muito importante, essa empresa ter todos os dados guardados. Então, ela tem que saber, através de notas fiscais, comprovante de compra, tudo que ela comprou. Comprou de combustível, comprou de energia, ela tem que saber disso daí, para a gente conseguir quantificar. Então, receber esses dados é uma fase bem importante também. Mas a técnica, a metodologia utilizada é uma metodologia internacional, que é utilizada em qualquer um dos outros países, e ela é um sistema prático, onde a gente traz a metodologia, puxa os dados, calcula e entrega um relatório final. Aqui, para que vocês vejam como que fica, né, uma empresa que vai seguindo. Essa aqui é uma das empresas que nós fazemos inventário, a gente faz inventário há muito tempo. Então, essa empresa aqui, ela implementou o sistema, ela faz o carbono neutro, e ela já implementou todo o sistema de governança e gestão de carbono. Então, a gente percebe que aqui, ó, de emissões estacionárias, aqui eu coloquei somente escopo 1. Emissões estacionárias, que é o mais importante porque você controla a sua fonte. Então, você vai fazer a sua ação na sua empresa para reduzir essas emissões. No estacionário, ela veio reduzindo, ó, de 677 toneladas de carbono, veio reduzindo, e em 2024, ela já está há 4 anos, caiu para 263 toneladas. Ah, mas como que ela fez isso? Isso aqui é caldeira, isso aqui é gerador. Como? Implementando tecnologia. Quando ela coloca tecnologia e melhora o processo produtivo dela, nesse caso da estacionária, ela também reduz a emissão de carbono. Então, eu tenho vinculado a isso tanto a parte ambiental quanto a parte econômica da empresa. Naturalmente, uma empresa que implanta um sistema de gerenciamento de carbono, ela obrigatoriamente vai reduzir custos. É natural isso daí acontecer. Tá? Então, aqui, ela além de... E no final, isso daqui é muito mais pela caldeira, por uma implementação de uma tecnologia numa caldeira dela, que ela reduziu de 677 para 263. E, ao mesmo tempo, ela começou a consumir menos combustível. Então, ela usa menos combustível nessa caldeira. Então, ela já tem um fator econômico, né, de economia ali também. Nas emissões móveis, ela caiu de 153 para 124 toneladas. Teve uma redução menor, ó, tem alguns picos aqui de estruturação, né, ó, 153, 133, a gente tem um pico aqui de 161, porque acaba tendo algumas variaçõezinhas, e daí no final 124. Isso aqui também é uma mudança pequena no uso de combustíveis, mas a gente já consegue ver uma redução da emissão de combustíveis. Nas fugitivas também, pelo uso de gases refrigerantes, ó, de 36 toneladas a 5,8 toneladas, uma redução expressiva. O uso de combustíveis é uma fonte importante dentro de algumas organizações, né? E os processos industriais aqui. Então, assim, a gente vê que essa empresa ela tem uma redução, alguns pontos, algumas fontes teve uma maior, outras não teve, mas o importante é que no cômputo geral ela tenha reduzido as suas emissões. E, finalmente, a gente faz a pegada de carbono depois disso. Então, aqui, ó, a pegada de carbono dessa empresa em 2021 foi de 1 ponto, né? 1 tonelada de carbono por cada tonelada de produto produzido, cada produto produzido. Então, 1 para 1. Isso daqui veio caindo, ó, em 2022, 2023 e em 2024 agora, né, porque é uma empresa já madura no inventário de gás de efeito estufa, ela já tem todos os dados, a gente consegue montar um inventário com muita exatidão. Ela caiu para 620, 0,6 toneladas. Então, teve uma redução de 41% em 4 anos. Isso daí reverbera, né, não só no custo dela, mas também no marketing, porque ela dizer para a sociedade que ela é carbono neutro, e ela reduziu as suas emissões em 4 anos em 41%,
A meta dela era 50% até 2030. Ela já reduziu 41%. Isso daí é uma boa gestão de carbono dentro da empresa. E daí, finalmente, a gente vai, então, para as metas de descarbonização. O que uma empresa dessa fez? Eu já falei para vocês ali, colocou uma tecnologia. Mas aí você vai trabalhar com energia dentro da empresa, com gestão de resíduo, consumo menor de materiais, e com isso você vai fazer a tua descarbonização. Isso daí é tudo um processo de gestão, que isso daí a gente faz logo depois do inventário. E, finalmente, nós fazemos a compensação do excedente. A compensação acontece através da aquisição de créditos de carbono. Esses créditos de carbono eles têm integridade e garantia internacional. Eles protegem a floresta, protegem a comunidade, elas protegem a biodiversidade, recursos naturais e combatem a mudança climática. Então, você tem que olhar o que é o crédito de carbono que você está comprando. Esse crédito de carbono, ele realmente, ele é íntegro, ele combate, ele mitiga, ele tem as ações que eu quero que ele tenha para que ele entre na minha organização, para que eu premie esse projeto? Se tem, então pode comprar esse crédito de carbono. Não pode comprar crédito de carbono aleatório, porque comprou aleatório, isso daí vai para a tua imagem da tua empresa também. Tem que comprar um crédito de carbono que conversa com as metas da sua empresa. Minha empresa é uma empresa que utiliza, vou dar um exemplo, algodão no processo produtivo. Eu preciso muito de algodão. É uma empresa que faz sentido ela comprar créditos de carbono de floresta, ou créditos de carbono de redução de emissões de carbono da agricultura. Por quê? Porque está diretamente vinculada ao processo produtivo dela. Então, ao mesmo tempo que ela produz, ela protege, né? Faz sentido isso. Uma empresa de navegação, comprar créditos de carbono azul, que é de manguezal, que é de proteção de mangues, de áreas costeiras, de oceanos. Então, faz sentido ela comprar, por quê? Porque está ligado e conectado com a atividade dela. E, finalmente, então, está descarbonizando, está compensando, essa empresa ela tem direito a receber o selo carbono neutro. Se ela tem esse selo carbono neutro, é porque ela faz ações de descarbonização e compensação de carbono. No primeiro ano do selo, eu fiz o primeiro ano de inventário, então você compensa 100% das suas emissões, e aquele primeiro ano é a tua linha de base. Então, a partir dali, você vai ter que descarbonizar nos próximos anos. No segundo ano, você faz descarbonização do excedente, de uma meta de 6,25%, e o excedente você compensa. E assim você vai descarbonizando até 2030, até chegar a 50% de redução de emissões até 2030. E obtém, então, esse selo carbono neutro, que é dado anualmente para a empresa. Todo ano, esse selo vai ter um númerozinho que é referente a tal ano descarbonizado. Se o selo está com o ano de 2023, isso quer dizer que ela não fez 2024, ele está ainda parado no tempo, lá em 2023 ou 2020, né? Então, é importante ver sempre a data, porque é anual o selo também. E quais as vantagens, né? Essa empresa ela vai ter redução de custos, de energia, de insumos, de resíduos, né? Ela vai atender exigências de mercado dos seus clientes. Tem muitas empresas, grandes empresas, pensando em fazer Scope 3. Quando ela faz Scope 3, ela vai atingir toda a cadeia de fornecedores. Então, se a tua empresa é uma pequena empresa ou uma média empresa e é fornecedor de uma grande empresa, ela com certeza vai ter que fazer o inventário e vai ter que começar ações de ESG, porque ela vai ter que responder. Quem trabalha com a EcoVadis precisa fazer esse processo aqui. Ele já está muito alinhado com o que a EcoVadis pede lá no sistema deles. Melhora a reputação da empresa, fortalece a marca como uma marca verde. Como tem que ser tudo comprovado, com documentação, a gente evita greenwashing também. Atrai investidores e parceiros ligados na questão do ESG. Empresas de fora do Brasil podem vir conversar com essa empresa para incentivar ela na sua redução de emissões ou na descarbonização. Prepara para regulamentações futuras. A gente tem uma lei que ela saiu no ano passado, final do ano passado. Próximo ano ela está em vigor. Se a tua empresa emite mais de 25 mil toneladas por ano, ela vai entrar, se enquadrar nessa lei, vai ter que fazer compensação ou pagar imposto. Estar preparado para isso é muito importante, porque o custo de um crédito de carbono, de uma compensação, é muito alto.
e contribui com as metas de redução de emissões globais, principalmente do Brasil. E o Anel Green, né? Estou finalizando, últimos slides, são só 2 agora. A Anel Green, ela faz parte do grupo, o Grupo NEL, e ela atua desde 2018 em processos de serviços ligados a mudanças climáticas. Nós temos uma experiência comprovada em elaboração de inventário de gás de efeito estufa no Brasil e recebemos o prêmio ano passado, o prêmio Awards Carbon de 2024, que é da ESG Invest, que nos premiou como melhor desenvolvedor de projetos de carbono do Brasil. Somos certificados pela FGV, pelo GHG Protocol, e nós temos uma plataforma única no Brasil, a primeira plataforma brasileira de registro de crédito de carbono, que vocês podem obter os créditos de carbono com integridade, de uma forma bem facilitada, e todos os créditos da nossa plataforma são créditos de carbono de sistemas florestais brasileiros. Então, ao mesmo tempo que a gente emite carbono aqui no Brasil, a gente protege o Brasil também, né? Protege as florestas brasileiras, e a gente faz um ecossistema equilibrado que se conecta. Indústria e pessoas se conectam com florestas. E com isso, então, para que vocês vejam, nós temos grandes empresas que nós trabalhamos desde 2018. Honda, Budmeier, Bioma, são grandes empresas que confiam no nosso programa, que fazem o nosso programa, colocam esse programa em ação anualmente e que estão dentro das metas de descarbonização. E, finalmente, cada ação importa. Juntos, nós, os nossos fornecedores, os nossos colaboradores, as empresas, somos parte de uma solução para um futuro muito mais sustentável e competitivo. E eu confio que cada ação importa, cada pessoa, cada indivíduo importa no cômputo geral. Nós, aqui, enquanto estamos aqui na Terra, nós somos capazes de fazer a mudança em nós, que é a mudança que nós queremos ver no nosso planeta. Como diz uma mentora para mim, assim como é dentro, assim é fora. Se aqui dentro eu entendo e está tudo organizado e eu confio num planeta mais sustentável, fora eu terei um sistema mais organizado com um planeta mais sustentável. E cada um de nós podemos fazer a nossa parte. Aqui eu deixo, então, os meus contatos, meu telefone, o WhatsApp, pode me chamar. Meu e-mail, pode me chamar no e-mail, e também as nossas redes sociais. Eu gostaria que vocês entrassem nela, conheçam as nossas redes sociais, porque volta e meia a gente tem algo novo lá nas redes sociais para vocês.